Capítulo 6 de Mr. Wiki, Tudo que não vira amor, vira história. Escritora Elizabeth Gomes Marques de Lima. Capítulo 6. Entre o céu e o abismo. As coisas começaram a sair do controle. Não era mais só curiosidade, nem carinho, nem uma distração para os meus dias vazios. Era mais, muito mais, assustadoramente mais. Ele estava em tudo. Na hora que eu acordava, na música que eu escutava, na forma como eu me olhava no espelho. Como pode alguém que nunca te tocou te possuir por dentro? Eu queria largar. Queria parar de entrar nas lives com outras contas. Queria esquecer o nome dele, o tom da voz dele, o jeito como ele ajustava o microfone. Mas eu não conseguia. Era como um imã, puxando meu corpo para dentro do celular. E o pior de tudo, era o conflito com minha fé. Foram mais de 20 anos de celibato. Um voto sincero feito a Deus, feito em lágrimas, feito em nome da reconstrução que precisei fazer depois de tanta dor. Eu segurei a minha carne por tanto tempo e agora me via frágil diante de uma tela. Não era o físico, era mental, espiritual. Era como se esse homem desconhecido estivesse sugando algo de mim. Comecei a orar, pedir libertação, força, clareza, mas até minhas orações pareciam vazias, porque a cada Pai Nosso, a cada oração, uma imagem dele surgia na minha mente, como se a tentação morasse entre as linhas dos meus próprios pensamentos. Senti vergonha, culpa, medo. Não queria perder minha conexão com Deus, não por causa de um host, não por causa de uma pessoa, não por alguém que talvez nem soubesse o quanto me feriu, mas a verdade doía. Ele sabia. Sabia da minha presença, sabia que eu voltava, sabia que eu me escondia atrás de contas falsas. E ele jogava com isso. Era como se soubesse exatamente a medida certa para me manter ali. Nem perto e nem longe. Nem sua, nem livre. Eu estava entre dois mundos. Entre o céu, onde minha fé me chamava de volta, e o abismo, onde ele me olhava. E naquele momento da minha vida, eu não sabia mais para qual lado eu queria ir. Começou com pequenos sinais, um incômodo aqui, um arrepio ali, uma oração interrompida no meio da frase, porque a imagem dele invadia. E eu tentava me concentrar, fechar os olhos e falar com Deus como sempre fiz durante todos esses anos. Mas era ele quem aparecia nas minhas intenções. Era ele que entrava nas minhas distrações, nas minhas confissões mais íntimas. Meu voto de celibato não era um contrato de papel, era um pacto de alma. Era um pacto de alma, feito depois de muito choro, depois de muito sangue invisível, derramado em noites de abuso, abandono, vergonha. E havia prometido que minha vida seria inteira de Deus. E fui fiel por 20 anos, até Mr. Wiki aparecer. Ele não me tocava, não me ligava, não me reconhecia, não me conhecia, mas me tirava o sono, me tirava o foco, me tirava a paz que levei décadas para reconstruir. E o pior, ele fazia isso sem esforço. Era só uma palavra dele e eu me desmontava. Uma música dele e eu sentia o corpo inteiro estremecer. Um olhar enviesado na transmissão broadcast e eu acreditava que estava sendo escolhida. Comecei a questionar tudo. Minha fé, a minha força, a minha identidade, quem eu era afinal? Ou a mulher que desejava um estranho por trás da tela?
Passei noites em claro, dobrei os joelhos e chorei até o tapete ficar úmido. Gritei em silêncio: Deus, me tira disso! Mas parecia que ele estava em silêncio também. Como se deixasse sentir cada pedaço dessa queda para que eu aprendesse a reconhecer o abismo. Porque era um abismo. Fino, raso, profundo. Um fio de linha separava o sagrado da loucura e eu estava prestes a romper. Comecei a me ver diferente, a colocar roupas que marcavam mais o corpo, a pensar em como ele me viria se me visse. Fui para a academia, cortei o cabelo, pintei de loiro, perdi 30 quilos, ganhei autoestima ou pelo menos uma armadura. Por fora eu era outra, por dentro eu estava em guerra, porque amar um homem que nunca te tocou não deveria te consumir. Mas consumia. Não era amor, era idolatria. Era dependência emocional travestida de paixão platônica. E o que mais me assustava era saber que ele também sabia disso. Sabia que me prendia, sabia que me manipulava, sabia que me sugava, mesmo sem dizer o meu nome. E eu, mesmo percebendo, não conseguia fugir. Eu andava na borda, um pé no céu, outro no abismo. E eu me perguntava todos os dias: até quando? Até quando? Será que você já viveu isso? Até quando?